Tá. A gente aqui é o do grupo 6, a gente ficou encarregado de falar sobre os óxidos básicos. A gente vai fazer uma entrevista com pessoas. Eu vou fazer a introdução do nosso grupo, conceituando o óxido básico. Óxidos básicos são óxidos que apresentam propriedades básicas em oposição aos óxidos ácidos e que reagem com a água para formar uma base, ou reagem com ácido para formar um sal e água. São chamadas de reações de neutralização. Agora vocês vão ficar com as entrevistas. Vou fazer uma entrevista aqui com meu irmão João. Tudo bem, João? Sim. São apenas 3 perguntas, tudo bem? O que caracteriza um óxido básico, você sabe? Não. Os óxidos compostos formados por 2 elementos binários, em que o oxigênio é o mais eletronegativo, pode ser classificado em óxido básico. Um óxido básico é aquele que, ao reagir com água, gera uma base. Ao reagir com ácido, produz sal e água. Vamos para a próxima pergunta, você compreendeu? Uhum. Vamos para a próxima. Onde encontramos óxidos básicos no dia a dia? Você sabe, você tem ideia? Não sei não. Os óxidos básicos, eles são compostos de caráter iônico, que ao reagir com água forma a base, certo? E na cinza do cigarro está presente o óxido de potássio, que é um óxido. João, vou para a terceira pergunta aqui. E você sabe qual é a aplicação de um óxido básico? Não. Não? Vou te falar aqui. Uma das principais aplicações dos óxidos básicos é o óxido de cálcio, que ele é amplamente utilizado na construção civil, que também é conhecido como cal virgem ou cal viva. Entendeu? Entendi. Você ficou bem claro com as 3 perguntas? Ficou. Obrigado. Bom dia, estou aqui com o Ailton, meu pai. A gente vai fazer 3 perguntinhas para ele sobre óxidos básicos. Você sabe o que é um óxido básico? Pode responder se não sabe. Óxido básico? É. Será que é com matéria de química? Óxido, eu sei que tem alguma participação do oxigênio de alguma parte ali. Sim, certo. O óxido básico é um composto iônico caracterizado por um oxigênio e um metal alcalino ou carboneroso. Ele caracteriza como óxido básico, pois quando ele quando ele reage com a água, ele forma uma substância básica, ou quando ele reage com um ácido, ele forma um sal e água. Onde podemos encontrar óxidos básicos no nosso dia a dia, além das aplicações dele? Você sabe? Não. Óxidos básicos são compostos de caráter iônico que reagem com água. Então entre eles a gente é comumente encontrado a cinza de cigarros ou cinza de potássio, né? Que é chamado de óxido de potássio, KH2O, que é um óxido básico. Olá a todos, eu sou o Samuel, aluno da I37, e meu grupo ele vai apresentar um vídeo sobre os óxidos básicos. E eu vou estar fazendo 3 perguntinhas aqui para minha mãe bem rápidas sobre o que ela acha que é um óxido básico. Bom, o que você acha que caracteriza um óxido básico? Eu não sei muita coisa, mas eu sei que quando um óxido básico reage com água, ele gera uma base. E quando um óxido básico reage com um ácido, ele gera sal e água. Uma explicação bem rápida, que até me impressionou você saber dessa resposta, foi porque os óxidos compostos são formados por 2 elementos, em que o oxigênio é mais eletronegativo, e por isso ele pode ser classificado como óxido básico. Bom, segunda pergunta, onde nós encontramos os óxidos básicos no nosso dia a dia? Eu sei que tem no cal e também na cinza do cigarro. Interessante. E vamos para a terceira e última pergunta. Qual a aplicação de um óxido básico? O cal, que é um óxido básico, ele é muito utilizado na construção civil. Ele é utilizado também na demarcação dos campos de futebol e para a regulação de acidez do solo. Muito bom, mãe. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado a gente nesse trabalho, e foi isso.
O que caracteriza um óxido básico? Não sei. Os óxidos compostos são óxidos formados por dois elementos binários em que o oxigênio é o mais eletronegativo. Podem ser classificados em óxidos básicos. Um óxido básico é aquele que, ao reagir com água, gera uma base. Ou reagir com o ácido produz sal e água. É isso que é óxido básico. Você sabe onde a gente encontra óxidos básicos no dia a dia? Não. Os óxidos básicos são compostos de caráter iônico que, ao reagirem com água, formam uma base e, ao reagirem com ácido, originam sal e água. Um exemplo de óxido básico é no cigarro. Ele está presente o K2O, que é um óxido básico, que é o óxido de potássio. É isso aí. Você sabe qual é a aplicação do óxido básico? Não. Uma das principais aplicações do óxido básico é o óxido de cálcio, que é amplamente utilizado na construção civil, que também é conhecido como cal virgem ou cal viva. O que caracteriza um óxido básico? Os óxidos são compostos e formados por dois elementos, em que o oxigênio é o mais eletronegativo. Pode ser classificados em óxidos básicos. Um óxido básico é aquele que, ao reagir com a água, gera uma base, ou ao reagir com o ácido, produz sal e água. Onde encontramos óxidos básicos no dia a dia? Os óxidos básicos são compostos de caráter iônico, que, ao reagirem com a água, formam uma base, e, ao reagirem com ácido, dá origem sal e água. Na cinza dos cigarros estão presentes o óxido de potássio, K2O, que é um óxido básico. Qual a aplicação de um ácido básico? Uma das principais aplicações do ácido básico é o óxido de cálcio, que é amplamente utilizado nas construções civil, que é também conhecido como cal virgem ou também conhecido como cal viva. É completamente normal o irmão de Bernardo não conhecer os óxidos básicos porque ele ainda é só uma criança. E o pai de Isaac, por exemplo, ele não trabalha nessa área, então evidentemente ele não vai conhecer tudo sobre óxidos básicos, até porque essa matéria, os óxidos básicos em si, eles não são algo que as pessoas sabem disso no dia a dia, por isso fica difícil das pessoas responderem essas perguntas. Com essa pesquisa, conseguimos nos aprofundar nos entendimentos da nossa família em relação a óxidos básicos. Foi possível perceber a falta de conhecimento químico na vida dos nossos familiares. Esperamos que essa pesquisa tenha contribuído para a apreciação mais profunda química em nosso círculo familiar. Esse foi nosso trabalho.